Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Araújo Franco, com o tema Preconceito e Evolução. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a doce paz do Mestre possa nos envolver neste e em todos os momentos da nossa vida. Prazer enorme estar juntos novamente nessa casa que nos recebe de braços abertos, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de chegarmos até você, onde estivermos. Chegarmos até você hoje, meu irmão e minha irmã, fazendo uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. Todos somos filhos de Deus? Somos ou não somos? Tem dúvidas? Se somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos e irmãs? Se somos filhos de Deus, se somos todos irmãos, por que nós observamos tantas diferenças nos nossos irmãos, criticamos, rejeitamos, humilhamos, maltratamos? Que irmão é este? Como é que fica uma situação dessa? Será que é por causa do orgulho? O orgulho é um sentimento de satisfação por si próprio ou por algo que se considere valioso. O orgulho, algumas vezes ele pode ser positivo, outras vezes é negativo. Quando que o orgulho é positivo? Dá gosto para todos nós que já estamos numa idade adulta, observar os nossos filhos, os nossos netos, o grupo familiar conquistando, trabalhando, atingindo metas. Dá gosto de ver, participar da formatura de filhos, de netos, participar da compra de um imóvel, de estarem bem-sucedidos na vida. Esse é o lado, nós nos sentimos orgulhosos de ver de onde viemos e onde estamos, da luta individual de cada um e da luta coletiva, onde um ajudou o outro, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, chegarem onde chegaram, né? E tudo isto vem fortalecer esse lado positivo onde nós falamos do orgulho. Mas tem também o lado negativo. E o lado negativo é aquele em que a pessoa começa a andar narizinho empinado. O que é andar com o narizinho empinado? É aquela pessoa que olha os parentes, os amigos, pessoas estranhas, olha sempre de cima para baixo, como quem diz: dá licença, hein? Eu sou muito mais que vocês. Este é o lado ruim do orgulho. Mas, depois do orgulho, nós temos uma colocação importante para todos nós, que é fraternidade. A fraternidade é um sentimento de afeto entre irmãos, ou entre pessoas que se consideram irmãs. A fraternidade também pode ser definida como uma relação de união entre pessoas baseadas no resgate, no respeito, na dignidade humana e também na igualdade de direitos. A fraternidade ela é extensiva ao grupo familiar, aos parentes, aos amigos, às pessoas que conhecemos, às pessoas que temos contato. Por onde andarmos, nós poderemos ser fraternos. Agora, o tema que vamos trabalhar essa noite, preconceito e evolução. E o preconceito? O que é esse danado desse preconceito? O preconceito é uma ideia pré-concebida, por isso que é o preconceito. É uma ideia pré-concebida, um conceito falso, formado com base em um julgamento próprio
ou seja, nós é que julgamos num tom depreciativo, derivado de uma análise tendenciosa, discriminatória. Então, a pessoa que é preconceituosa, ela julga a pessoa, analisa segundo a visão que ela tem. Ela olha na pessoa e já conclui o que ela acha daquela pessoa. Não sei não, essa pessoa não vai. Essa pessoa não é isso, é aquilo. E tem uma série de situações em que o preconceito aparece. Então, resumindo, o preconceito é uma atitude negativa em relação a uma pessoa, a um grupo, baseado em características como a raça, o gênero, religião e origem étnica, e tem também uma série de situações. E hoje, nós vamos falar algumas só, porque tem preconceito de uma série. Ficaríamos aqui horas e horas encontrando situações onde o preconceito impera. Classe social. Na classe social, existe o preconceito na classe social, na cor, nos PCDs, que são os deficientes físicos, LGBTQIA+, idosos, mulher, nacionalidade, uma série delas. E em tudo isso, nós precisamos nos reeducar e combater com afinco toda e qualquer discriminação, forma de discriminação, justamente para trabalharmos uma aproximação com os nossos semelhantes, trabalhando firmemente em nós a mudança do pensamento, de atitudes, de sentimentos, que vai nos propiciar uma mudança para nós e também para as futuras gerações. Por isso precisamos fazer essa mudança, começando em nós. E vamos citar algumas onde o preconceito atinge normalmente. Classe social. Nós conhecemos, e você também, meu irmão, minha irmã, deve conhecer muitas pessoas que vêm de uma classe social altíssima, mas que são excelentes pessoas, são fraternas, são amigas, são humildes, que não tem nada de preconceito. Mas, por outro lado, conhecemos irmãos queridos, paupérrimos, cheios de preconceitos. Que diferença, né? Cheios de preconceitos. Vamos falar um pouquinho dos PCDs, que são as pessoas portadoras, pessoas com deficiência. Os chamados PCDs. Que apesar de ter vagas na zona azul, nos mercados, nos bancos, onde elas vão normalmente tem uma vaga especial para os cadeirantes, para os idosos, mas nem sempre são respeitadas, principalmente na zona azul. E normalmente as pessoas que desrespeitam esse direito adquirido dos PCDs são pessoas jovens, sarados fisicamente, madames, senhores muito bem vestidos, e ainda diz, só vou parar um minutinho aqui, rapidinho eu saio. E lá se vão meia hora, 40 minutos, uma hora, e justamente a hora que a pessoa que precisa da vaga chega ali e não consegue estacionar. E não tem como, ou volta para casa, ou fica circulando até que a vaga desocupe. Direitos adquiridos. E estas pessoas que assumem esse papel de deixá-los nessa condição são aqueles preconceituosos. Os idosos, mulheres, gestantes e idosos, também PCDs, que têm a vaga garantida na condução, o banco reservado, está escrito lá. Vaga reservada para os PCDs, mulheres gestantes, crianças, com crianças no colo. E muitas vezes essas vagas também estão no trem, no metrô, nas conduções, nos coletivos. Muitas vezes essas vagas são ocupadas por jovens que sentam
colocam o fone de ouvido, fecham os olhos fingindo estar dormindo, para não ver aqueles que chegam ali e precisam da vaga. Nada mais são que, além de uma falta de respeito muito grande, também são preconceituosos. Os nossos irmãos e irmãs que pertencem a LGBTQIA+, que muitas vezes são vítimas de chacotas e até agredidos fisicamente, surrados nas ruas, que saem muitas vezes feridos, que precisam até ser hospitalizados, porque são discriminados pelos preconceituosos. Algo que tem marcado muito nos últimos dias os nossos irmãos, os negros, onde principalmente temos visto no futebol, e todos vocês acompanharam recentemente, um menino da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi ser entrevistado, e ele pergunta para o repórter: você tem certeza que você quer saber a respeito do jogo? Chorando, fez esse questionamento. Você vai perguntar de jogo aqui para mim, da partida? Você não observou da forma que nós fomos tratados aqui, por ser negro, por receber uma cusparada aqui pertinho, e você vai me perguntar do jogo, da partida de futebol? E o repórter nem continuou. O menino chorando. Ficou vários dias aí na internet, para todos verem. E depois o desfecho disso, de uma fala daquele que é presidente do órgão que deveria defendê-lo, questionado se o Brasil, se os países que têm esse direito adquirido, esse cuidado necessário às pessoas de cor, aos negros, o que seria se não participassem desse campeonato? E a fala dele foi a pior. Seria o mesmo que termos uma competição de Tarzan sem a Chita. A Chita, vocês lembram bem, era um chimpanzé. Então foi a fala mais horrível que custa acreditar que um presidente de uma situação tão idônea, ou espera que seja idônea, faça uma colocação desse tipo. Nacionalidade, piadinhas, anedotas referente a países, principalmente quando esses irmãos estão presentes. O bullying nas escolas. Quantas crianças não querem, às vezes, ir para a escola? Filhos, netos, crianças que nós conhecemos, não querem ir na escola por estarem sofrendo bullying. Ou porque são meio gordinhos, ou porque são portadores, ou porque a cor da pele, são tocados. É como que arrancar a casca da ferida e mexer com eles em tons agressivos, em tons intencionais, repetidos, que pode causar danos físicos, verbais, sócios psicológicos e ou sexuais. As crianças chegam num ponto que não querem mais voltar à escola. Muito triste isso, muito triste, mas ainda faz parte do preconceito. Uma pesquisa realizada pela revista Galileu, lá no ano de 2022, fizeram uma pesquisa em 46 países. E nessa pesquisa foi a conclusão que sugere a ensinar a evolução para contribuir para a sociedade melhor. Porque perceberam que quanto menos cultura, menos evolução, mais racismo impera sobre essas pessoas. Quanto menos cultura, mais racismo. Então, essa pesquisa sugere levar
a evolução, levar cultura para as pessoas. Nós deveremos estar possuídos, nós todos, meus irmãos e irmãs, nós deveremos todos estarmos possuídos do sentimento de caridade, de amor ao próximo, de fazer o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum, pagamento em troca. Nós deveremos retribuir o mal com o bem, em defesa do fraco, trabalharmos em defesa do fraco, contra o forte e sacrificar sem interesse a justiça, sem interesse de receber algo em troca. Jesus, trazendo para o lado da religião, quando foi questionado, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus tranquilamente responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, igual a este, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, nós precisamos fazer uma análise. Se amar a Deus é difícil, se amar ao próximo como a ti mesmo, se nós não nos amamos ainda, nós destruímos o nosso corpo com os vícios, com o alcoolismo, com as drogas, com as noitadas, com as baladas, com as extravagâncias do dia a dia. Se nós não amamos a nós próprios, como vamos amar os nossos semelhantes? Como vamos amar aqueles que nós nem convivemos com eles? O homem de bem é humano, é benevolente para com todos, sem distinção, nem crenças, porque todos os homens ele vê como seus irmãos. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos que ele pode tirar das perdas decorrentes de uma ação generosa. Primeiro ele calcula se vai ter lucros ou perdas. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga, se observa, se sente ditoso pelas lágrimas que enxugou, pelas consolações que prodigalizou aos aflitos, por aqueles que ele pôde socorrer. Então, meus irmãos, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. E se interroga, na hora de repousar, se ele fez todo o bem que podia, ou se deixou escapar alguma oportunidade de auxiliar ao próximo, de estender a mão para um irmão, para uma irmã. E se alguém tem queixa contra ele, ou seja, ele passa em revista todos os seus sentimentos e observa se deixou de praticar o bem a alguém. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e sabe que sem a permissão de Deus nada acontece, e se submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca sempre os bens espirituais acima das conquistas e dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, as dores, todas as decepções, todas as provas e expiações, ele aceita naturalmente, porque ele sabe que todos nós estamos vivendo neste mundo de expiação e de provas. Todos nós gostamos de uma boa história.
Vamos contar uma história que você com certeza vai conhecer, vai se lembrar, e poderemos contá-la, se você já não contou, contar para os nossos netos, para os nossos filhos. Em uma bonita manhã de outono, a pata Sofia construiu o seu ninho de gravetos próximo ao lago. Então sentou a chocar. E depois de 33 longos dias, então os ovos começaram a trincar. E 5 dos 6 ovos se abriram. E dali nasceram os filhotinhos, todos saudáveis. Saindo, a bicharada veio visitar a mamãe e os bebês. Que lindos, falavam. Tão amarelinhos, tão lindos, e já aprendendo a nadar. Que coisinha mais linda. Mas havia ainda mais um ovo, que não havia quebrado. E Sofia, cuidadosamente, sentou e continuou a chocar. Mas a bicharada já começaram. Não sei não. O que será que aconteceu? Por que será que não quebrou ainda? Será? O que será que vai acontecer? O que vem daí? O que se pode esperar daí? Preocupada, Sofia continuou tranquilamente. Enfim, a casca do ovo quebrou. E dali surgiu uma avezinha bem diferente daqueles irmãozinhos amarelinhos. Não tinha a mesma cor e não era tão graciosa quanto os seus irmãos. A bicharada achava estranho. Quá, 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 quá. Que coisinha feia. Aquele patinho cinzento, patinho desajeitado, patinho feio, pobrezinho, era excluído, sentindo-se triste e solitário. De tanto sofrer, resolveu fugir, resolveu ir embora de casa. Nadou durante todo o dia em busca de um lar que o acolhesse. Já estava anoitecendo quando ele chegou a uma grande lagoa, onde alguns marrecos estavam ali nadando. Ele chegou e tentou se agrupar, porque ele viu na cor dos marrecos que parecia ser da sua cor. E ele foi chegando e logo os marrecos gritaram: vai embora daqui, você não pertence à nossa família, pato feio, você nem sabe mergulhar, vai embora daqui. Mais uma vez ele saiu, mas continuou procurando, rejeitado pela primeira família e agora por esses marrecos, continuou. Nadou, andou bastante. Quando se abeirava de um novo rio, veio um bando de gansos flutuando sobre as águas. Eles são cinzas e parece comigo. Mas quando ele foi chegando, falando consigo mesmo, achei a minha família, os gansos o expulsaram com ruídos estridentes. Não aceitamos estranhos daqui, fora daqui, fora daqui. E lá se foi ele mais uma vez. No entanto, o patinho desprezado nunca desistia. Enquanto procurava, ia se emplumando. Certo dia, encontrou um grande lago, onde viviam aves de pescoço longo, bonitos, sinuosos, de plumas alvas, com elegância inigualável. Estas aves foram dóceis com ele, com o recém-chegado. Então ele resolveu ficar todo o inverno por ali, sendo bem cuidado e amado e respeitado.
No início da primavera, em uma manhã perfumada pelas cerejeiras, o pato acordou com um grande alvoroço. Que linda plumagem! Que beleza! Sem acreditar nos elogios, ele olhou para o reflexo na água e se deu conta que pertencia àquela família. Na verdade, o patinho feio, meus irmãos, o patinho feio, minhas irmãs, era um cisne, o mais bonito de todos. Ele acaba sendo respeitado e se torna o mais bonito do que nunca. O patinho feio tem como mensagem a aceitação das pessoas como a nação. É como todos nós deveremos nos aceitar. Não importa a beleza, não importa a beleza exterior. Nem sempre o que é belo para um é belo para o outro. É uma história de Hans Christian Andersen, que sugere para todos nós, para que sejamos simples como somos, e que somos pessoas únicas no universo de pessoas únicas, no universo de pessoas. Isso significa que cada um especial, é único. Todos nós somos únicos. Temos uma identidade, temos uma digital. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus que nos criou simples e ignorantes. E Deus não cria ninguém defeituoso, não cria ninguém feio, mas nos dá a oportunidade de passarmos pela vida com algumas deficiências, nem sempre de um porte muito bonito, porque é justamente por isso que estamos por aqui, para corrigir o nosso orgulho, os nossos preconceitos, não dessa encarnação, de encarnações passadas, e muitas vezes até desta vez. E Jesus nos recomendou: vós sois deuses. E nós poderemos mudar tudo isto. E um exemplo para todos nós, de exemplos de pessoas perfeitas, de pessoas que não tão perfeitas, nós tivemos recentemente, aí no ano de 2024, as Olimpíadas, lá em Paris, onde o Brasil, com as nossas atletas, e os atletas masculinos e as meninas, perfeitos, com corpos sarados, corpos delineados, conseguiram 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de bronze, de prata e 10 medalhas de bronze, num total de 20 medalhas. Foi muito bonito para todos nós brasileiros. Nos emocionamos, choramos, foram aplaudidas, reverenciados. Todos esses atletas conseguiram 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, num total de 20 medalhas. Parabéns a todos eles. Mas logo na sequência, tivemos os Jogos Paralímpicos, dos portadores de necessidades especiais, onde foram conseguidas, sabe quantas? 25 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata, 48 medalhas de bronze, num total de 89 medalhas. Emocionante. Esses são os PCDs, as pessoas deficientes, das mais diversas, algumas deficientes de nascença, outras deficientes oriundas de acidentes que sofreram durante a vida, das mais diversas formas. As 2 categorias merecem e mereceram os nossos aplausos, mas os nossos irmãos PCDs merecem muito mais do que isso, porque tiveram que ter um esforço muito acima do normal, para vencer primeiro a si próprio, para
tirar de dentro de si o orgulho, a vaidade, e tirar a roupa na frente das pessoas e mostrar exatamente como elas são, deformadas, faltando parte do corpo, mancando, sem braço, sem perna, com dificuldade das mais diversas, rejeitados, olhados de forma diferente pela sociedade, tiveram que vencer toda a vaidade, todo o preconceito, olhares de reprovação e muitas vezes de asco e de aversão pelas pessoas por onde passaram. Meus irmãos e minhas irmãs, não há o que temer. Todos nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo. A essência de uma pessoa não é o que a torna única e especial. Não as roupas que ela veste e nem o que ela traz no bolso. É o carinho que carrega no coração, o sorriso que leva no rosto e também faz parte da sua essência. São pessoas ímpares, sem igual, pessoas originais, diferentes, superiores, incomparáveis, inigualáveis, excepcional. São pessoas extraordinárias. São pessoas que confiam, que têm certeza neste Deus de amor e bondade. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, já passou por uma situação como esta, analisa com carinho, preste atenção, ouça mais uma vez a história do patinho feio. Se você já se sentiu como patinho feio, se algumas destas vezes você se sentiu assim, pense na magnificência de Deus, que criou cada um dentro desse universo, num micro-universo que é a Terra, pequenininha, é um grão de areia na imensidão, mas que nos dá a oportunidade de vivenciar estas situações para que possamos nos tornarmos vitoriosos amanhã. Meditemos a respeito. Há uma colocação do Santo Inácio de Loyola que nos diz o seguinte para todos nós: ore como se tudo dependesse de Deus, mas vamos fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. E finalizando, nós temos um recadinho da Organização Mundial da Saúde, OMS, que traz uma matéria fantástica para todos nós que já nos sentimos humilhados, nos sentimos violentados, nos sentimos colocados de lado. A Organização Mundial da Saúde nos diz o seguinte: você, todos nós fazemos parte de um vencedor entre 300 milhões de espermatozoides numa corrida para atingir o óvulo. E só você, só eu, só você conseguiu atingir ao óvulo para ser fecundado. E desse óvulo fecundado, somos nós que aqui estamos circulando. 300 milhões, entre 300 milhões de espermatozoides, nós fomos o espermatozoide vencedor. Como reclamar? O grupo Queen, uma voz marcante de Freddie Mercury, cantou e encantou para o mundo: We are the champions. Nós somos os campeões.
Então, meu irmão, então, minha irmã, não temos o que reclamar. Se somos filhos de Deus, se somos os campeões, bote um sorriso no rosto e vamos dizer: muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela oportunidade que está nos dando de caminhar por esta vida, porque temos certeza que somos viajores do tempo e nascemos para sermos felizes. We are the champions. Nós somos os campeões. Muito obrigado a todos. Que a doce paz de Jesus nos envolva. Botemos um sorriso no rosto e vamos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai de infinita bondade, por hoje e sempre. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.